Agora é o Evangelho da paz, o Evangelho das soluções eternas, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do amor. Olha só, gente boa de Deus, meu texto hoje é Romanos 8, um versículo apenas, o verso 1. E eu quero falar sobre isso. De que condenação Jesus nos salva? Porque tem muita gente que fala em salvação. Você entra aí nas igrejas, tudo é salvação, mas ninguém é salvo de nada. Continua todo mundo mal. Salvação de quê? Salvação como passaporte para o céu? Se a salvação de Jesus é só um passaporte de vacinação para você entrar nesse céu cristão, mas que não tem nenhum tipo de benefício para a vida aqui na terra, no chão, enquanto a gente caminha na vida, então que salvação é essa? Essa foi a pergunta que vários filósofos no passado fizeram aos cristãos e aos clérigos e aos religiosos, quando eles falavam em salvação. E eles diziam, salvação de quê? Que perdição? E aí eles diziam, perdição eterna, perdição do inferno. E aí eles dizem, mas escuta, esse negócio não serve para ajudar a viver na terra, para trazer vida, consciência, luz, paz, amor, respeito, não serve para cá? A gente é salvo para ficar pior ainda na terra. Por que pior ainda? Por causa da arrogância, da presunção, da salvação. Essa salvação religiosa carrega muita presunção, muito orgulho, muita arrogância. Eu não conheço pessoas mais arrogantes do que os salvos. Porque tem que ter uma medida de arrogância sem tamanho para chegar na casa de uma família onde alguém se suicidou e dizer, infelizmente, ele fez isso, porque vocês agora não vão nunca mais vê-lo, ele se perdeu para sempre. É preciso ter uma arrogância perversa e uma perversidade arrogante para dizer isso para um ser humano. Ou para um pai, uma mãe que chegam chorando, sem instrução, sem conhecimento, dizendo, a minha filha me confessou que é lésbica, ou meu filho me disse que é gay, ou isso, aquilo, outro. E aí a pessoa entra em crise, vai correndo procurar o pastor, chega lá, o pastor diz, olha, se ela ou ele não se converterem e não experimentarem a cura gay, ou a cura lésbica, ou a cura de qualquer que seja a variação de gênero, eu lamento dizer, ou ela, estarão perdidos. E aí o pai e a mãe entram em desespero, chegam em casa, querem fazer isso à força, acabam entrando em guerras, em estado de milícia familiar, até que alguém espirra, e quem espirra geralmente é a filha, o filho, que são expulsos, que vão embora, porque os pais são aconselhados a não ficarem com eles nem em casa para não se tornarem cúmplices dos filhos vivendo nessa condição ou em qualquer outra. Fazem isso do mesmo modo com todos, com um garoto drogado. E aí, olha, a porta está aberta para o diabo entrar. Ou esse menino fecha a porta ou a família inteira vai padecer. Aí começa a opressão em cima do garoto e o que era uma fase se transforma muitas vezes num modo de vida para sempre e gera tanta raiva que altera a atitude da pessoa em relação às outras. Ou então, salvação de quê? De quê? Aí a resposta teológica é salvação da culpa.
Aí a gente pode perguntar, mas qual culpa? A resposta teológica é da culpa de Adão e Eva. Fica meio difícil, né? Fica meio chato eu estar vivendo aqui hoje, no século XXI, com equipamentos terráqueos mapeando Marte, com hotéis sendo construídos na estratosfera, ou no universo profundo, ou projetos para realizá-lo na Lua, e a gente aqui embaixo, nessa discussão sobre quem está perdido ou não por causa do pecado de Adão. E aí uma pessoa que nunca nem ouviu falar em Adão é abordada por um cristão e ouve dizer que ela está perdida por causa do pecado de Adão. Ela diz, mas meu Deus, o que eu tenho a ver com esse cara que eu nem conheci? Mas é no de Adão. Aí se você disser, olha, não, é por causa do teu mesmo. Aí a pessoa diz, mas o que eu fiz, cara? Para você, para quem? Eu tenho vivido minha vida inteira, fui educado por um pai legal, uma mãe boa, estudo, aprendi a trabalhar desde cedo, me esforço para cuidar bem da mulher e dos filhos, e eu estou perdido. Você está perdido. Por que você está perdido? Porque você ainda não aceitou a Jesus. Quem é Jesus? E por que esse Jesus só salva quem diz oi, 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 para ele? Ele é tão ruim assim, ele é tão mal-humorado assim, que ele é capaz de botar no inferno quem nunca soube dele, e mesmo quem soube dele achou interessante e tal, mas tinha apegos culturais, familiares, afetivos, de outra natureza, e não se tornou alguém como você. E por causa disso, essa pessoa pergunta, eu estou perdido porque eu não sou igual a você? Paulo diz aqui, em Romanos 8, no verso 1, algo poderoso, que eu nunca vi escrito em nenhum documento antigo, nem dos sumérios, você não encontra nos tablets mesopotâmicos, você não encontra nos hieroglifos, nem o encontra também nos petróglifos, não encontra nos textos dos filósofos clássicos, não encontra em nenhum lugar em volta de nenhuma cultura humana essa afirmação que brota aqui. Agora, chamando para o espaço, para o tempo, para hoje, para já, agora é uma consciência que Paulo crê que antes não se tinha, e não se tinha mesmo, porque não havia essa conversa, não havia esse tema. Antigamente, e você lê isso, por exemplo, para não citar a literatura universal, mas ficando só na literatura do Velho Testamento, não indo nem na mitologia grega, onde isso também está dividido do mesmo modo, a tal ponto que os apóstolos, como Pedro, utilizaram as palavras da cosmogenia, da mitologia grega, para dar nome às dimensões de natureza escatológica, do chamado estado intermediário, do que acontece entre a morte física e o depois. Tudo tem nomenclatura grega, é o Hades, é o Tártaros, são os Elísios, o paraíso. Todo mundo se serve de imagens semelhantes. E os judeus também se serviram disso, com até menos ênfase no Velho Testamento, mas era mais simples separar. Porque no Velho Testamento a separação entre os justos e os injustos, os sensatos e os insensatos, os prudentes e os enlouquecidos. O Novo Testamento separava o sábio do tolo, mas não entrava em escatologias. A vida de ambos
Era para ser celebrada aqui, debaixo do sol. Debaixo do sol você podia viver uma vida salva de maldades, de encrencas, de confusões, de brigas, de assassinatos, de violência. Você poderia escolher uma vida diferente dessa, que fosse de paz, de tranquilidade, de prudência, de respeito. Essa é a perspectiva, é a escatologia cotidiana do Velho Testamento, é a prática humana, todos os dias, onde você se salva da loucura a cada dia. Mas não havia uma escatologia de céu e de inferno. Não havia nenhuma tentativa de fazer a dor humana se transformar numa coisa longitudinal, sem fim. Não se conhecia isso. Foi quando Jesus começou a falar e falou de inferno eterno e falou de vida eterna, de vida e de morte eterna, é que esse assunto iniciou. E a má compreensão dele se estabeleceu desde o início. Porque para as pessoas que ouviram falar em vida eterna, quando ouviam falar em morte, imaginavam a mesma coisa. Porque eles pensavam em vida eterna praticamente como uma imortalidade glorificada. O cara morria, mas não acabava. Ele ganhava uma natureza superior e continuava para sempre. Mas como quem assistia de cima o rolar dessa história louca aqui embaixo, no espaço-tempo, era só um andar superior para sempre e bem-aventurado, dependendo dos méritos do seu ranqueamento e do seu galardão. E, de outro lado, quando se ouvia falar em vida eterna, a inferência era que a morte também era eterna, era para baixo, e o cara ficava lá, na minhoca, no verme, no bicho, na meleira, no esgoto universal, nadando no meio da caca dos demônios, e descrições extremamente metafóricas, porém inteligentemente carregadas de simbolismos interessantes, é, por exemplo, o inferno de Dante, onde isso tudo ganha escala, ganha andar. É como o filme O Poço. Depende do teu nível, vai piorando e não tem fundo. Fica cada vez pior. Então, a vida eterna criou esse inferno longitudinal. Enquanto Jesus fala de vida eterna, ele está falando de qualidade da vida de Deus. Vocês ganharão a minha qualidade de vida. Ganharão a qualidade de vida do meu Pai. E assim como eu vivo no Pai, e o Pai vive em mim, vocês viverão em mim, e viverão no Pai, e habitarão as moradas dessa eternidade, que o universo não cabe. Ela não cabe no universo, porque ela não é espaço-tempo. Ela só cabe na dimensão existencial, ela só cabe no coração. Ela tem a ver com o espírito, que não envelhece, que não é um ente condicionado ao espaço e ao tempo, que transcende a isso tudo. Ele só existe porque é, mas não porque possa ser mensurado, segurado ou vestido. Eu sou espírito. Por isso, a vida que chega até mim, que me acomete com qualidade eterna, é essa vida que carrega a qualidade da vida de Jesus. Eu estou caminhando de modo que eu sou salvo para ir sendo salvo até ser completamente salvo. Salvação é algo que acontece como uma posse de fé, onde a questão da morte, do medo, do pecado, da culpa, da condenação, são removidas
da sua vida, onde as acumulações traumáticas de todas as religiões e morais humanas são substituídas pela graça de Deus no coração, e a gente é salvo do trauma mais antigo dos humanos, que é o trauma do medo da morte, que é o trauma da morte, e que é o trauma de não ter entendido o significado da vida, e aquela angústia de estar passando aqui por debaixo do sol sem nenhum sentido para ser. Isso carrega muita culpa, independentemente de qual seja a sua divindade. Em qualquer lugar você vai ter que se redimir, vai ter que se purificar, vai ter que fazer oferendas, vai ter que fazer despachos, vai ter que entrar em ofertas, vai ter que promover, vai ter que comprar indulgências, vai ter que se manifestar disposto a qualquer sacrifício pessoal e ao exercício das justiças próprias mais detalhadas para poder entrar pelas portas. E aí isso só não dá em poste de ferro, esse medo. Mas o budista tem essa vacilação, o hinduísta, o confucionista, o espírita kardecista, qualquer um dos cultos afro-brasileiros, indígenas. O cristianismo é assim, o islamismo é assim, até o judaísmo, que é menos pintado de inferno, mas também reserva. Pergunte a qualquer judeu aonde Hitler está, que sem dúvida é no inferno mesmo, ou qualquer outro, ou todos os que estiveram com ele, ou todos os que fizeram maldade aos judeus, eles vão dizer estão no inferno. Eu ouço lá toda hora. Aparentemente só judeu não vai para o inferno, segundo eles próprios, como também segundo os islâmicos e segundo os cristãos. No cristianismo, o batismo resolve tudo e o dízimo garante todas as coisas. No islamismo, é o radicalismo. Quanto mais radical, mais santo, mais salvo. E no judaísmo, a prática religiosa garante que você lembra a Deus todos os sábados de que você existe também para Ele. Mas ninguém escapa disso. Se você conversar com um xamã, ele também vai te dizer que existem níveis e gradações. E muita gente vive angustiada. E a angústia tem a ver com o tipo de espírito que vai acompanhar você, molestar você, ou qualquer outra coisa. Mas é universal esse sentimento de condenação, esse medo da condenação, que até ateus têm. Eu já vi ateus dizer, olha, eu não sei, né, cara, pelo sim ou pelo não, eu estou ficando velho, é melhor eu pensar diferente de como eu pensava quando eu era novo. E eu pergunto, por quê? Ele fala, por causa da morte. Eu digo, você está com medo de quê? Do inferno? Pelo amor de Deus, você foi ateu esse tempo todo, com medo do inferno, dizendo não para Deus e com medo do inferno? Que tipo de doideira é a tua? É preciso ser coerente até para ser ateu. Se não há Deus, não há inferno. Agora, se para você há inferno, a melhor maneira de não se preocupar com ele é amar a Deus e se reconciliar com ele. Mas todo mundo vive essa culpa. Por isso, em todos os altares da terra, sangue foi derramado. Sangue em abundância. Sangue de animais, de todos os tipos. Eu só não conheço nenhuma cultura que fizesse sacrifícios de peixes no altar. Mas sangue vermelho, se tiver sangue vermelho, sangue quente, também nunca vi sacrifício de réptil, de sangue gelado. Mas tem que ter uma coisa mamífera no sacrifício. Somos nós, mamíferos, que inventamos essa nossa culpa e vivemos por meio dela.
e não nos pacificamos dela de modo algum, então tem que ser algum ente que pelo menos leve no organismo o mesmo tipo de sangue quente da gente. Aí vai a ovelhinha, vai o carneiro, vai a cabra, vai o bode, vai a vaca, vai o touro, vai qualquer coisa, vai o veado, vai o cervo, dependendo da cultura, vai qualquer coisa. E iam, especialmente no passado, humanos. As virgens, especialmente, sacrificadas como oferenda ao tesão dos deuses malignos que queriam sangue de virgem. E essa é uma culpa que lateja nos porões da humanidade, que se aloja e se adensa no inconsciente coletivo, que palpita no coração de todo mundo, essa culpa de alguma natureza, essa angústia. E a pergunta é, de onde isso vem? Vem, Paulo diz, nós pecamos em Adão e pecamos o nosso próprio pecado. De modo que a resposta teológica que um judeu, criado entre judeus, com a teologia judaica, que se converteu ao Evangelho e interpretou todo o sacrifício do Velho Testamento como tendo se cumprido em Jesus, que foi Paulo, ele mesmo, todavia, usa essa imagem o tempo todo. Por quê? Porque é a imagem mais universal sobre propiciação pelos pecados. O Inca entendia, o Maia, o Asteca, o egípcio, o grego, o celta, todos os bárbaros entendiam porque eles praticavam oferendas pela culpa, oferenda de gratidão, matando animais, ou a oferenda de pedido de sorte, de boa aventura, antes de sair para uma guerra, para um duelo. Todos os povos do mundo, inclusive os judeus, que não eram nada diferentes da grande maioria, e Paulo está apenas lidando com cristãos e, sobretudo, a partir da experiência do sacrifício judaico, que era no mundo antigo algo veemente, conquanto todos os deuses, em todos os cultos, em todos os templos greco-romanos se oferecessem sacrifícios de sangue também, Paulo usa a experiência dos judeus e a aplica ao mundo dele, onde o sangue estava presente em toda a culpa humana. E sem derramamento de sangue, como dizia o Velho Testamento e dizia também a antropologia da cultura humana, não haveria remissão de pecados. Então, Paulo, claro que sabe que não é o líquido que se derramou do corpo de Jesus, que é o sangue. Não é o líquido. É a vida. É a entrega. É a oferta em favor de tudo e de todos. É aquele que, antes de haver criação, já tinha se entregue em amor como cobertura por todo o pecado da criação universal. E aí se usa a imagem judaica do cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Mas Paulo narra isso de outra forma, escrevendo aos Filipenses, chamando isso de a si mesmo se esvaziou. Sendo Deus, não julgou, todavia, sendo Deus, não julgou, não se projetou, não se propôs como Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ficou vazio de divindade. É desse esvaziamento, dessa morte de Deus antes da criação do mundo, que a criação acontece
da explosão dessa dádiva, dessa oferta de vida. O universo é a oferta de vida de Deus aos que não eram e não existiam. Mas, como a gente está lidando com a cultura hebraica, era um cordeiro imolado antes da fundação do mundo, era o que servia de arquétipo, de simbolização para a mente mais materializada, mais necessitada de algo menos abstrato, poder internalizar. Então, a culpa é essa. A culpa é essa certeza que todos nós temos de que a gente não ama nada completamente. E o nosso maior amor, por exemplo, a gente diz que são os nossos filhos. Mas quando eles ficam diferentes da gente, tem muita gente que fica com vergonha deles, que não quer nem vê-los mais, que os bota para fora de casa. Que amor era esse? Era só narcisismo. Era projeção que o indivíduo fazia de si mesmo nos filhos, enquanto os filhos resplandeciam a sua face, ou a sua sexualidade, ou a sua expressão de caráter. Quando o filho se desassemelhou disso, digo filho, filha, aí muda de repente aquele amor eterno já se relativiza. Como eu vejo muitos pais chorando pela morte dos filhos, dos quais eles nunca cuidaram, nunca deram a mínima. Aí o garoto ou a garota morre e o cara fica chorando, chorando, chorando. Chorando pelo quê? Por quem? Pelo filho? Não, ele está chorando é por ele mesmo, é culpa própria, é autovitimização, é autopiedade. E é a culpa de não ter dado a mínima, de não ter cuidado, que transforma isso em luto. Mas não é verdade para quem é sincero e sonda propriamente o coração. A gente vê homens dizendo, não, sem minha mulher eu não sou ninguém, eu amo a minha mulher. Aí a mulher tem uma enfermidade, a mulher fica paralítica. Aí o amor vai diminuindo, porque nunca foi por aquela pessoa. Era um amor por um conjunto estético, com alguma afinidade afetiva e, quem sabe, cultural ou até religiosa, mas não tinha amor mesmo, de espírito por espírito, de consciência por consciência, de mente a mente, com disposição ao sacrifício, ao cuidado, à entrega. Não importa o tempo que falte para se viver na vida com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, porque o que não é assim nunca foi amor. Foi tesão, foi paixão, foi enfatuamento, foi o interesse de um tempo, foi o orgulho do homem ou da mulher por terem um parceiro tão bem apresentável, um troféu tão bonito, mas amor é raro, a gente quase não encontra mesmo, capaz de ser como se diz que amor é, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não arde em ciúmes, não se exaspera do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Isso é amor. Onde você vê isso? Onde você encontra isso? Quem você vê praticando isso? Como a gente sabe da nossa dívida? Como eu vejo pessoas que oram o Pai Nosso e dizem, desavergonhada, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem ou que pecam contra nós. Mas são as mesmas pessoas que praticam olho por olho, dente por dente, e que orgulhosamente dizem que agora elas passam pente fino, para não deixar passar nenhum piolho teu sem acusação. Isso é amor? Que amor? Que não sobrevive ao menor que seja
a imposição ou a qualquer que seja a situação de constatação da nossa própria relatividade? Ou é o fato de que a gente sabe que não é sincero? Todo mundo sabe, mesmo os que eu conheço que se dizem mais sinceros, são sinceros muitas vezes porque são cara de pau, porque têm coragem de contar as piores coisas que fizeram, porque no fundo, sentem um orgulho e contam, mas não têm sinceridade para dizer para a esposa que não aguenta e que vai embora, não tem coragem de dizer a um filho, a uma filha que o amam, não tem nenhum tipo de sinceridade contínua para com amigos. É por isso que amizades, em geral, são tão poucas quando existem e duram tão curto quando são amizades de paixão, que eu vejo muito gente que fica 1 ano, 2 anos grudada, aí de repente rompem, divorciam a amizade eternamente, não querem mais nem ouvir falar. E se souberem que você conversa com a pessoa que agora elas odeiam, elas ficam com raiva de você. E as ama intensamente, ama elas, mas elas só aceitam teu amor se você se tornar inimigo do que elas não gostam. Isso é amor? De onde vem essa condenação? Vem da inveja que está latente no coração. Inveja. A gente tem um poder de invejar que nós nem imaginamos. Eu vejo filhos com inveja dos pais. E eu não estou entrando no clichê freudiano, pelo amor de Deus, vamos simplificar. Filho com inveja do pai. Um pai mais velho, mais forte do que ele, ou mais bem-sucedido do que ele, ou mais bonito do que ele, ou mais bem relacionado do que ele. Inveja, que acaba virando, é impossível a inveja não se transformar em amargura, e é impossível a amargura não se transformar em raiva, e a raiva em iras, e a ira em ódio. É uma questão de tempo e prazo, só isso. De onde vem essa certeza de condenação que a gente tem? Vem da nossa falta de solidariedade. Nós, os politicamente mais corretos e supostamente preocupados com o pobre, com os pobres, são extremamente seletivos, porque eles só conseguem, no máximo, se preocupar com uma categoria, a dos pobres. E não é nem porque eles estejam lá com a mão na massa, é porque, na teoria, gente que quer passar por socialmente boa diz que se importa com a pobreza e com os pobres. Mas, fazendo assim, muitos deles odeiam quem tem mais, e aí, em nome dos pobres, ficam com raiva, com ódio e com inveja dos ricos, batizada por um outro nome, que não é inveja. De onde vem essa condenação? Se não das nossas certezas de ingratidão. Eu vejo gente perdendo a memória porque não quer se lembrar do quão já foi beneficiado por aqueles em relação aos quais eles não têm mais prazer agora, em relação aos quais eles desenvolveram sentimentos ruins, até por uma razão. Nossa maldade é tão grande que até para ajudar a gente ajuda preocupado, porque há pessoas que quanto mais ajudadas são, mais desenvolvem um espírito antitético contra o ajudador. Elas se dizem humilhadas. Parece que quem está socorrendo está querendo humilhar a pessoa, só porque pode ajudar e está ajudando. Então, eu que passei a vida fazendo isso, já sofri todo tipo de retaliação daqueles a quem eu mais ajudei. Aliás, alguns dos que eu mais ajudei foram os que mais me retalharam na vida de maneira perversa, sem dizer nada. A nossa condenação, de onde é que vem?
Ela vem do fato de que nós não sabemos nem receber graça. A gente não aceita a graça. A gente quer devolver, a gente quer fazer barganha, a gente quer que seja um toma lá da cá. Que chegue e Deus diga, tá, eu recebo o que você me deu, para você chegar, voltar e dizer, agora é a tua vez de fazer o que eu estou pedindo. Tudo business as usual. E o teu espírito sabe que isso é torpe, porque Deus não é teu colega de fuxico na esquina, tua alma sabe, tua mente sabe, e eu podia falar eternamente aqui. Condenação por causa da língua falsa, língua mexeriqueira, língua peçonhenta, língua envenenadora, língua incendiadora, língua perversa, língua que se compraz no diabolos, na divisão entre os irmãos, entre as pessoas, entre os amigos. Ah, como nós somos ruins e não percebemos. Você fica pensando que são os 10 mandamentos o seu problema? Aquilo ali, cara, dá para tirar de letra. Muitos fariseus nunca pecaram física e historicamente aqueles pecados. Nunca adoraram um ídolo, cultuaram a Deus nos sábados, honraram pai e mãe, muitos deles, com os seus bens, com os seus recursos, nunca adulteraram, nunca foram dar um falso testemunho numa corte. Muita gente que nunca fez nada disso. Provavelmente todos tenham cobiçado a mulher ou o homem de alguém ou alguma coisa de alguém, porque da cobiça ninguém escapa. Mas dos 9 primeiros, que são todos de natureza subjetiva, mas com mensurabilidade também objetiva, tem gente que deixa para lá a subjetividade e se gloria no sepulcro caiado, do lado de fora, sem reconhecer que a rapina habita o coração. Mas aquilo ali, do lado de fora, é brincadeira. É o evangelho que começa a dizer, olha para o coração, olha para o teu coração. Do lado de fora pode ser que você seja um manequim moral, mas do lado de dentro pode ser que você seja a própria putrefação em pessoa. Tua língua, teus pensamentos, tuas conspirações, os pensamentos ruins. Você aceitaria transformar seus pensamentos numa vocalização em rede nacional, em algo ao vivo para todo mundo ouvir? Não os pensamentos que você fabrica, os clichês que você usa ali, mas o que você está pensando o dia inteiro. A maioria não consegue fazer isso, mas nem de longe. E aí a condenação está ali, palpitante, palpitante, palpitante. São as dimensões do interior que não nos dão sossego. A gente vai apelidando esse desconforto de muita coisa. Aí é trauma da mãe, é trauma do pai, é trauma de irmão, é trauma da família, é trauma do clã, é trauma de todo tipo. E a pessoa vai transferindo isso. Enquanto ela tem um trauma, ela tem uma infelicidade que está explicada, só não está resolvida e nunca será, e nunca será. Se viverá batizando o sofrimento e aplicando o sofrimento a uma situação errônea, desviando o eixo da questão para um álibi, mas que não traz nenhuma solução e muito menos paz ao coração. Para eu não falar eternamente nessa introdução, eu quero só lembrar que Paulo diz agora. Isso pode acabar hoje. Agora. Agora. É no tempo presente. Nesse dia chamado hoje. Agora, pois, por causa de Cristo,
que ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei, porque a lei mostra a minha relatividade, mas em Cristo eu estou liberto, em Cristo eu estou liberto, em Cristo eu estou liberto da lei, do pecado e da morte. Isso não é para judeus, é para qualquer ser humano em qualquer lugar, com 10 mandamentos ou sem 10 mandamentos. É a nossa natureza, é o nosso ser, é o nosso medo da verdade no coração, é o nosso medo de ser curado. Quase ninguém quer ser curado. Todo mundo reclama de doença, mas quase ninguém quer cura. Eu já encontrei gente que veio me procurar dizendo: olha, agora eu já não tenho mais desculpa para continuar doente. O que eu vou fazer com a minha doença? Ela foi o meu álibi nos últimos 40 anos para não fazer nada do que eu devia fazer, porque toda hora eu dizia: cuidado que eu posso cair aqui. E agora que isso acabou, o que eu vou fazer da minha vida? Papo de doença, seja físico, seja doença espiritual, como a dos pseudopossessos da Universal e de outras igrejas, sejam doenças e alegações psicológicas, são altamente viciantes como temas, e a maioria das pessoas acha mais confortável manter a enfermidade sem a sua solução do que se encarar. É muito mais fácil transferir para o diabo, para o pai, para a mãe, para a família, para a situação social, para o governo, para a hora presente, do que se encarar e dizer: não, eu vou aprender a viver em qualquer circunstância ou situação, porque já me está garantido, e eu digo que eu creio em Cristo Jesus. Então, ou isso é verdade, ou eu vou parar de dizer que creio em Cristo Jesus. E vou admitir que o que Jesus oferece não é para mim, porque eu não quero ficar curado, eu não quero exercer essa fé, eu não quero praticar essa palavra da vida. Mas Paulo insiste: agora, para quem quiser, agora, por causa de Cristo, por causa da cruz, porque ele, antes de haver criado, já tinha nos substituído, para qualquer que fosse a eventualidade dos nossos equívocos e de todas as criaturas da criação. Agora, ele está dizendo: nós humanos sabemos. Nós que temos essa consciência de nós mesmos, agora já sabemos na história. E eu sou uma testemunha histórica, e eu tive que aprender quando ele veio e pulou com os 2 pés do meu peito na estrada de Damasco e me arrebentou com a graça dele, porque eu era duro e eu não queria ser curado. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está pago, está consumado, está feito. O escrito de dívidas da lei de Moisés, o escrito de dívida da minha consciência, o escrito de dívida das minhas fugas da verdade, o escrito de dívida de todas as minhas insolubilidades, de tudo aquilo para o que eu não quero cura e nem me tratar, e nem admitir que a responsabilidade possa ser minha, ao invés de dizer que é do diabo ou do meu tio, que tinha tesão em mim, me encantava quando eu era menina, ou da minha tia, ou de quem quer que seja. Quando acabam as transferências, é que o perdão absoluto chega para nós. Aquele perdão.
Outro dia eu vi alguém dizendo, eu não sei por que onde eu estou, de vez em quando eu sinto aquela culpinha lá dentro. E eu só posso admitir que tem a ver com essa criação judaico-cristã que eu tive. E eu fiquei pensando, digo, meu Deus, essa pessoa nem sabe bem o que é uma criação judaico-cristã. Ela não foi criada, porque senão ela teria que não poder jogar bola aos domingos, como eu fui. Eu jogava bola todo dia da semana e domingo também, porque eu era um transgressor. Porque eu era ensinado na escola dominical que domingo não se jogava bola. Dava uma culpazinha. Ficava aquela coisa. Até que eu chutei o balde. Falei, chega. Os primeiros beijos, quando eu fui ficando mais lúcidozinho, com 12, 13, 14 anos, era uma culpa enorme. Parecia que eu tinha traído minha mãe, meu pai. As transas escondidas em escada com meninas, com empregadas domésticas, com amigas de alguns, com irmãs de alguns amigos. Era um negócio que você ficava ali 2 semanas se recuperando do inferno. Até esquecer. Criação judaico-cristã. Eu me converti na plenitude de uma educação judaico-cristã. Porque naquele tempo, há 50 anos atrás, a igreja ensinava a cultura judaico-cristã, com todo o legalismo dela. E eu estou aqui sem nenhum pecado, sem nenhuma condenação, só porque eu criei em Cristo Jesus e eu sei que condenação é o meu negócio, mas o negócio de Deus é a absolvição dos meus pecados. Eu sei que condenação é o meu negócio, mas sei que o negócio de Deus é a absolvição dos meus pecados. Está tudo pago, está tudo coberto. Agora, pois, já não há nenhuma, nem aquela coisa que você disse, essa. Nenhuma! Nenhuma! Como eu já vi garotos e garotas, garotos que transaram com suas madrastas, garotas que transaram com os seus padrastos e que ficaram morrendo de culpa. Houve alguns que buscaram armas para se suicidarem, outros tentaram. E outros conseguiram. Por causa dessa coisa que eles achavam imperdoável, e em razão do que ou viveram atormentados, os que não quiseram entender que já não há nenhuma, até essa coisa estava coberta já em Cristo Jesus, não para que eu fique cínico e pratique, mas para que eu fique tão liberto que me dê a alegria de não precisar de nada disso. A transgressão é uma necessidade do coração do pecador e a santidade é uma alegria do coração perdoado. É assim que as coisas são. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que tomaram posse de Cristo Jesus, do que o que Jesus fez. E não é uma coisa que você muda de opinião porque encontrou 7 amigos na esquina que pensam diferente, aí você já volta com metade relativizado. Não. Quando de fato eu estou em Cristo Jesus, eu não mudo nem para a direita, nem para a esquerda, nada me altera. A minha certeza, a minha convicção foram plantados pela raiz da semente divina, pela mão do Espírito de Deus, no cerne do meu ser, do meu coração. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei, a lei da vida em Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Senhor Jesus, ajuda-nos a nos enxergarmos. A gente não quer se enxergar.
A covardia que nos habita é enorme. Aí a gente fica construindo culpas ou álibis ou justificativas ou explicações. A gente só não quer ser transformado, regenerado, absolutamente perdoado e viver uma vida sarada dos medos, das culpas, das condenações que nos tiram do eixo, que nos fazem ficar mal-humorados, que nos despertam sentimentos de raiva e de angústia do coração, que acabam virando projeções contra quem está feliz. Salva-nos de nós mesmos, porque a condenação tem a ver com quem nós somos. Nós, em Cristo, podemos ficar livres de quem nós somos, não porque nos tornemos perfeitos, mas porque aperfeiçoados e justificados pela fé no que Jesus já fez e cobriu em nosso favor, o nosso coração entra na paz, e é na paz que a gente pode viver o teu amor em santidade e alegria. Permite-nos compreender isso, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.